Olá pessoal, bom dia, boa quarta-feira para vocês, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, que Papai do Céu os abençoe. E eu já começo a pergunta, gostaram da minha live com a Cici e com o senhor Sepúlveda? A gente abordou toda aquela geopolítica de Cuba, manifestações, Venezuela, Rússia mandando soldado, MST brasileiro, aqui esse grupo terrorista brasileiro indo para Cuba para defender o governo, e a Cissa, que mora nos Estados Unidos, e o senhor Sepúlveda explicaram tudinho, desde o Foro de São Paulo até os dias de hoje, como tudo isso vem acontecendo e por que aconteceu essa revolta da população. E portanto o Izinho está aqui, mas também tem do canal de cortes que a Jussara separa por tema. Quem quiser ver por tema, está aqui na caixa de informações o link do canal de cortes. Mas antes, vê esse que nós estamos cheios de notícia aqui. Vamos começar com o Supremo Tribunal Federal. Sim, Supremo Tribunal Federal. Aquele órgão que deveria ser sério, pautado na justiça, fica na dele, obedecendo a Constituição, preservando a Constituição, resolveu que não. Que agora eles querem ser moderninhos e eles vão para o TikTok. Isso mesmo. Assim como o Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, também está no TikTok. Que coisa estranha, né? Logo o TikTok, que é da China, que rouba dados, que acessa seu telefone sem sua permissão. Mas o Supremo Tribunal Federal acha super importante estar no TikTok para ter um contato maior com a sociedade. Agora, uma coisa eu fico imaginando, será que quando sair alguma decisão do Supremo Tribunal Federal ou algum inquérito novo, sigiloso do Alexandre de Moraes, eles vão fazer dancinha no TikTok? Vão dublar? Vão fazer duplinha? Não sei, eu acho que a justiça brasileira ficou meio idiota, perdeu um pouco a noção, né? Perdeu um pouco do bom senso para ir parar no TikTok. E já que a gente está falando de nonsense, vamos falar de uma matéria da CNN que um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro disse que a falta de carisma do presidente cubano contribui para protestos. É isso mesmo, não são 6 décadas de opressão, a fome, o desespero, a falta de estrutura mínima, a básica, falta de dinheiro, não é a falta de carisma do presidente. Vai ver que os cubanos querem alguém que sorria, mas que talvez tenha um perfil no TikTok. Pode ser, né? Não, pera, a internet de Cuba ela é controlada assim como é da China. Por falar em internet de Cuba controlada assim como é na China, olha que interessante, gente. Eles cortaram a internet de Cuba para que os manifestantes não se conversem, porque segundo o presidente cubano, o Dias, quem está nas ruas são os delinquentes de internet. É o mesmo discurso do Supremo Tribunal Federal, da esquerda, do centrão contra a gente. Não é o povo que está de saco cheio de patifaria, são delinquentes da internet. Então o que Cuba fez? Cuba cortou todos os acessos da internet e do WhatsApp. E como é que Cuba conseguiu fazer isso? Porque quem dá a internet para Cuba é a China. Olha que coincidência estranha. Quem poderia imaginar, não é mesmo? E já que estamos falando da China, o embaixador chinês, o Yang Yaming, disse o seguinte: a China se opõe firmemente à interferência estrangeira nos assuntos internos de Cuba. Apoia firmemente o que Cuba tem feito na luta contra o conflito, melhorando a vida das pessoas e sustentando a estabilidade social. Melhorando a vida da... Sim, porque eles estão nas ruas, já falei, porque o presidente não tem um TikTok. Porque quando tiver, todo mundo vai comer. Eu não tenho comida? Dane-se! Meus filhos não têm o que comer? E daí? Eu tenho que achar carniça, disputar pedaço de bicho morto na rua? Qual é o problema? Desde que o presidente seja simpático e sorria mais. Mas ainda tem coisa imbecil. Por exemplo, o Globo, que postou na seção de bem-estar que em Cuba as pessoas não são obesas, têm baixa diabetes e não têm problemas cardíacos. Tudo isso porque não tem transporte público em Cuba. Que? A pessoa não tem o que comer, a pessoa é desnutrida.
mas eles acham isso bem-estar. É esse o nível de militância imbecil. Eu acho assim, quer passar pano? Ok, passe seu paninho, entendeu? Que vença quem explica melhor. Mas não tenta fazer o povo de idiota, porque isso ficou ridículo e chegou o mais baixo nível assim, ó, que a gente consegue imaginar. Mas seguindo aqui na thread do embaixador chinês, que por onde ele passa, onde ele coloca a mão, alguma coisa ruim acontece com o povo local. Continuando aqui. E apoia firmemente Cuba na exploração de um caminho de desenvolvimento adequado às suas condições nacionais. Gostaria de enfatizar que a China está pronta para trabalhar com Cuba para implementar um importante consenso de 2 chefes de Estado e está firmemente comprometida com o aprofundamento das relações de amizade entre os 2 países. Lembra quando eu falei para vocês que a China ajuda a falir um país, a deixar o povo em desespero, a ordem ser subvertida para ela colocar as mãos? E não esqueçam que o ditador chinês, o Xi Jinping, falou que a China estava pronta para dar mais um passo. Vocês estão assistindo a história, nós estamos presenciando a história. Tudo isso tem as patinhas da China. Seguindo aqui, como o lado cubano apontou, o embargo dos Estados Unidos é a raiz da escassez de remédios e energia em Cuba. Mentira! Pelo 20º ano consecutivo, a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução com uma esmagadora maioria pedindo pelo fim do embargo econômico, comercial e financeiro imposto a Cuba pelos Estados Unidos, o que mostra o apelo generalizado da comunidade internacional. Os Estados Unidos deveriam levantar totalmente o embargo a Cuba para desempenhar um papel positivo na ajuda ao povo cubano para superar os efeitos da economia. Isso é mentira. Estados Unidos não é obrigado a sustentar Cuba. Não é obrigado. Estados Unidos colocou sanções porque estava dando dinheiro para os ditadores e não estava chegando ao povo. E o comunismo sendo maquinado lá dentro, ganhando vida, ganhando forma. Estados Unidos falou, eu não vou continuar fazendo parte disso. Inclusive, se nós pararmos aqui para pensar um pouquinho, Cuba entrou neste colapso atual depois que o PT saiu do poder. Por quê? Por que as nossas estatais hoje dão lucro? Por que a Caixa Econômica hoje dá lucro? Por quê? Porque o presidente Jair Bolsonaro parou de sustentar essas ditaduras genocidas. Mas já que a gente está falando em ditadura genocida e gente imbecil, a gente tem que falar da Gleisi Hoffmann. Ela concorda que o WhatsApp pare de funcionar durante as eleições. Olha o tamanho do absurdo. Vai anular as eleições inteiras? Vai parar, vai suspender o WhatsApp? Acho que a primeira coisa que a gente tinha que pedir é a suspensão do WhatsApp até finalizar. Essa gente está com esquema criminoso montado. Essa gente é quem te pariu, meu anjo, porque quem foi condenado por espalhar mentiras via disparos de WhatsApp em 2018 foi o Haddad. Foi a esquerda, tá? Querem ganhar? Disputem o voto, disputem o projeto, disputem a opinião das pessoas. Vão para as ruas. Agora, fazer uma fraude do submundo? O Bolsonaro é a fraude do porão. Fraude do porão, essas pessoas que roubou aposentados, né, que roubou fundos de aposentadoria junto com o marido dela, que são. É a fraude do porão, não é a liderança que está aí. É a fraude do porão. E nós temos que denunciar isso para o mundo. Amanhã nós vamos ter uma audiência com a Rosa Weber, por isso que eu estou indo, inclusive, para Brasília. Nós pedimos, os partidos políticos pediram. Vocês perceberam, né? Que eles têm uma audiência com a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber. Ela vai receber às 13 horas. Nós vamos fazer um pedido para ela, sério. Suspenda o WhatsApp, a primeira coisa é essa. Nós vamos fazer um pedido sério para ela. Suspenda o WhatsApp. Olha onde esses
pretensos ditadores estão tentando chegar. É no mínimo absurdo, é mínimo do absurdo para que se mantenha o nível do vídeo, porque se eu falar o que eu tô pensando não vai dar muito certo, mas no mínimo é absurdo uma pessoa que diz lutar pela democracia e pela liberdade. Sabemos que é mentira, é tipo o PSOL, Partido Socialista e Liberdade, ou é socialista ou é liberdade, os dois não casam, entendeu? Não encaixa, não existe. Mas enfim, uma pessoa que diz lutar pela democracia, pela liberdade, pedir a suspensão do WhatsApp, vocês conseguem perceber o que vai acontecer caso esses selvagens subam ao poder novamente? Nós vamos virar Cuba em questão de semanas. Eles vão suspender as redes sociais, teremos uma rede social própria do Brasil e regulamentada, assim como é na China. Essa China que Lula acha linda, maravilhosa, perfeita, de um governo forte, onde o povo passa fome e desespero, é perseguido, não pode nem ter uma religião. Eles vão tirar os nossos WhatsApps, vão controlar as nossas vidas, e claro que a primeira coisa que eles vão fazer é o fim da propriedade privada, porque segundo eles a propriedade privada não é 100% privada. A Constituição não garante que a sua propriedade é sua, porque se ela tiver que ser usada para fins sociais maiores, eles podem pegar. Se a gente parar para pensar, o fato de pagarmos IPTU já prova que a nossa sociedade, a nossa propriedade não é 100% privada. Porque se você deixar de pagar o seu IPTU, a prefeitura vem e toma a sua casa, né? Depende, se a dívida da sua casa chegar a 70% do valor da dívida total do IPTU, eles podem tomar a sua casa. Ou seja, nós pagamos um aluguel para a prefeitura para termos a nossa casa própria. Vocês conseguem perceber como o Brasil ele está fundado no socialismo, ele tem a raiz socialista baseada na Constituição de 88, e agora a esquerda quer voltar ao poder para fazer valer essa Constituição socialista. Nós estamos sim andando numa corda bem bamba, embora algumas pessoas achem isso, é extremista, ou levem na brincadeira. Cuidado, tem coisa séria que não dá para ser levada na brincadeira. Inclusive, a Câmara dos Deputados está pedindo que o ministro explique a nota de repúdio ao presidente da CPI, o Omar Aziz, que ofendeu as Forças Armadas. Segundo os deputados, Braga Neto e o comandante das Forças Armadas intimidaram o parlamento. Ou seja, o bandido do Omar Aziz pode falar o que ele quiser das Forças Armadas, pode ofender. As Forças Armadas não podem responder, porque isso é intimidação. Exatamente o que eles fazem com a gente. Quando nos ofendem, a gente ofende de volta, é racista, machista, homofóbico, é xenofóbico, é tudo. A gente tem que ficar quieto, tem que aguentar quieto. Então a escalada já está acontecendo, A questão é que quando eles voltarem para o poder, não vai ser uma escalada, vai ser imposto, acabou, é agora. Por isso que eu peço que neste momento a gente se mantenha um pouquinho mais unido, não para lutar pelos nossos egos, e sim para lutar por um projeto de Brasil. E, inclusive, eu trouxe aqui uma boa notícia, porque nós merecemos. O funcionalismo na Câmara aprova projeto contra super salários. Então, as pessoas não vão mais receber acima do teto. É um alívio para os cofres públicos, é uma vitória da sociedade, porque essa pauta era uma das propostas do governo do presidente. Inclusive, parece que a conversa entre o Fux e o presidente da República, o Jair Bolsonaro, deu frutos, porque o Fux decidiu que o STF não deve mais se meter tanto assim na CPI. Cabe à CPI decidir sobre limites do direito ao silêncio. Na prática, Omar Aziz terá de avaliar se deve determinar uma prisão ou abertura de investigação aos órgãos competentes. Então, pelo que dá a entender aqui, essa história de toda hora estarem recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para se valerem da vontade deles,
eu acho que vai ter um pequeno break aí. Não digo que vai resolver ou que vai melhorar. Eu disse que pode vir a ter um pequeno break. Inclusive, o Conselho de Ética da Câmara abriu processos contra Ricardo Barros e Luiz Miranda. E por que essa notícia é importante? Porque o Luiz Miranda está no Conselho de Ética. Porque isso é filha da putagem. Porque quem abriu contra o Ricardo Barros foram os partidos de esquerda que querem condená-lo a partir do depoimento do Luiz Miranda na CPI, um depoimento mentiroso. Então, o PSOL, a Rede, o PDT assinam um processo contra o Barros. E quem assina contra o Luiz Miranda? Somente o PTB. Olha o absurdo. Somente um partido está injuriado com as atitudes do Luiz Miranda, enquanto 3 partidos de esquerda querem calar o Ricardo Barros e fazer valer o depoimento do Luiz Miranda. E aí eu digo para vocês, pergunto para vocês, tem ou não tem uma articulação pesada com todos juntos para derrubar os apoiadores do presidente, seja fora do Congresso e dentro do Congresso? Pois é, inclusive hoje pela manhã ainda não aconteceu, ainda vai acontecer, aí à tarde a gente conversa sobre isso. Vai acontecer a reunião entre o presidente Bolsonaro, o Fux, o Lira e o Pacheco. Lembra que o Fux disse que queria a reunião com o chefe dos 3 poderes? Pois é. Então essa reunião vai acontecer hoje e eles pretendem abrir diálogos para acalmar um pouco aí a situação. E o que eu acho? Eu acho que o Fux tem que sentar na cadeirinha dele e refletir. Olha só. O Supremo realmente está tentando transformar o Brasil numa Venezuela, usando a tática que foi usada na Venezuela, que foi o judiciário usurpar o legislativo. Mas eu sei que isso está começando a incomodar, então eu vou conversar com meus coleguinhas e vamos todos voltar ao normal. Seria bem legal, mas com certeza não vai ser isso. E pra gente finalizar com uma notícia legal, é engraçada porque Ciro Gomes mal sabe lidar com o próprio dinheiro e quer lidar com o Brasil, vai ter que leiloar o seu imóvel de 520 mil reais para indenizar o Collor. A residência fica em Fortaleza e foi arrematada pelo ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira. Ou seja, Ciro Gomes, ele tem grana, ele recebe da China, tá? Isso o PDT fala abertamente. Então ele recebe da China, ele tem o salário dele, ele tem a roubalheira dele e ainda assim ele não tem 520 mil reais para pagar de indenização e vai ter que leiloar um imóvel. O cara não dá conta da própria conta bancária, que é da conta do Brasil. Mas também depois daquela proposta dele que ia tirar o nome de todos os brasileiros, que ia pagar a dívida de todos os brasileiros do Serasa, a gente não fala absolutamente mais nada. Bom, pessoal, é isso. Eu encontro vocês aqui ao meio-dia. Um mega beijo no coração de todos. Que Papai do Céu os abençoe imensamente. Até daqui a pouquinho.